Vamos voltar ao tema das refinarias, né? Por que que o Brasil não produz a quantidade de derivados de petróleo que a gente precisa consumir? Tem que voltar lá no histórico, né? Histórico da criação da Petrobras, 1953. Bom, antes da criação da Petrobras, era possível para o setor privado investir em refinaria. Só que naquela época, outros tempos, né? A economia brasileira era muito menor, o país era muito menos importante e a gente não tinha quase refinaria privada aqui. Tínhamos a refinaria de Manguinhos, que ficava na Avenida Brasil, né, ela do início dos anos 50, um pouquinho antes da criação da Petrobras. Tínhamos a refinaria de Capoava, ali em Cubatão, perto de Santos. Uma refinaria bem mais antiga, lá na cidade de Rio Grande, que depois passou para o grupo Ipiranga, né? Um grupo que se formou. Essa é uma das refinarias. E tinha também uma refinaria em Manaus. Essas eram basicamente os investimentos privados. E o que acontecia? Até então, os mercados aqui de distribuição eram controlados por empresas estrangeiras, essencialmente. A gente quase não tinha distribuidores brasileiros. O Grupo Ipiranga foi um dos primeiros. Então a Shell, Esso, né, eram basicamente as duas principais companhias distribuidoras. Tinha outras também. Gulf, por exemplo, Texaco, Atlantic, basicamente companhias americanas. E essas companhias tinham seus refinarias lá fora e traziam, importavam diretamente os derivados. E até tinha alguns problemas, porque toda vez que você queria competir com essas empresas, elas faziam um certo, vamos dizer, um dumping, jogavam para baixo muito o preço do diesel ou da gasolina e quem refinava no Brasil ficava com um problema. Ainda mais naquela época, que para refinar petróleo você tinha que produzir diesel, gasolina, querosene de aviação. Você não conseguia só focar em um derivado. Então tinha empresas, quem me contou essa história foi o Dr. João Pedro Gouveia Vieira, já falecido, quando aqui na refinaria da Ipiranga, lá no estado do Rio Grande, às vezes ficava estocada em diesel e ela tinha quase que desligar a refinaria por causa dessa competição estrangeira. Bom, resumo da ópera, depois foi criado a Petrobras com a criação do monopólio, também para todos os segmentos da área de petróleo, exceto a distribuição. A distribuição, o setor privado podia continuar atuando. Bom, e a partir daí, as refinarias existentes, privadas, elas não puderam se expandir, elas tinham que ficar no tamanho que elas estavam. E a Petrobras começou a investir em refinaria. O principal negócio dela naquela época era exatamente comprar petróleo lá fora, refinar aqui e distribuir. Esse era o principal negócio. Então ela tinha que investir em refinaria. Porque a cadeia dela era basicamente. Por isso que ela criou também uma grande distribuidora, que foi depois a BR, e hoje já é uma empresa privada, né? Chama-se Vibra até. Não faz mais sentido a Petrobras estar na distribuição. Também vou explicar por quê. Então, durante muito tempo, até a década de 70, 1970, até o primeiro choque do petróleo, a Petrobras só produzia no Brasil o equivalente a 15% do nosso consumo. Então, o negócio dela continuava sendo o quê? Importar lá do Oriente Médio petróleo, refinar aqui e distribuir. Então fazia todo sentido você investir em refinaria. O que é que mudou hoje? Hoje o principal negócio da Petrobras é explorar e extrair petróleo bruto. Porque nos campos do pré-sal, onde são campos com reservatórios imensos e basicamente na Bacia de Santos, os campos são altamente produtivos,
pra vocês terem ideia, com 5 ou 6 poços, eles ocupam a capacidade de uma plataforma que pode processar 150 mil até 180 mil barris por dia, com 5 ou 6 poços. Pô, isso é muito caro. Então, quanto menos poços você conseguir ocupar essa plataforma, melhor, porque o investimento se reduz. Então, a Petrobras hoje, se ela pudesse, ela ia basicamente se concentrar na exploração do pré-sal, tirar o máximo de óleo que ela pudesse dali, porque está vendendo bem no mercado internacional. Não sobra dinheiro para ela investir em refino, né? Em uma nova refinaria, porque a margem de lucro do refino é baixa e o retorno desse capital levaria muito tempo. Então, o que ela faz hoje? Primeiro, ela foi obrigada pelo CAD a se desfazer de 50% da sua capacidade de refino. Hoje ela tem que vender parte da sua refinaria, pelo menos o equivalente a 50%, por uma decisão do órgão que defende a concorrência, né? A defesa econômica é feita pelo CAD. Então, a decisão do órgão que é anti-truste, que é anti-oligopólio, anti-cartel, é de que a Petrobras tem que se desfazer de suas refinarias, pelo menos a 50% da capacidade dela. Ela vai ficar com as refinarias essencialmente no eixo Rio-São Paulo. Pois bem, então hoje ela, o que é que ela faz? Também ela precisa aumentar a capacidade dessas refinarias, porque a gente está numa dependência perigosa da importação de derivados, especialmente de óleo diesel. Eu já expliquei isso aqui. Então a Petrobras vai investir uma parcela relativamente pequena, porque a maior parte do que ela investe está na exploração e na produção de óleo na bacia de Santos, também na bacia de Campos, e novos investimentos no litoral brasileiro. O que ela vai fazer, como eu já disse aqui, vai ampliar a capacidade, modernizar e fazer uma sinergia dessas refinarias que ela tem. A única realmente expansão grande que ela vai fazer é na refinaria Abreu e Lima, lá em Pernambuco, junto ao Porto de Suape, né? Muito próximo do Porto de Suape, para dobrar a capacidade dessa refinaria, que ela basicamente produz óleo diesel e aquele óleo S10, que é o óleo que tem menos, que reduz as partículas na atmosfera quando ele é queimado. Bom, é isso, explicar por que a Petrobras investe hoje na produção e não mais em refinaria, quando no passado era exatamente o contrário. Como eu disse, né, nos anos 70, a gente só produzia aqui 15% do petróleo que consumia. Hoje, sobra petróleo e a gente até exporta quase 1 milhão de barris por dia, considerando também as outras empresas que estão presentes no Brasil.